Fala pessoal, tudo bem? Que nem eu falei, pessoal, algumas pessoas têm pedido para eu analisar esse versículo de Lucas 10, versículo 18, que Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Será que isso então prova a existência de Satanás? Será que Jesus falou que viu mesmo Satanás caindo do céu? Se ele caiu do céu, ele caiu aonde? E qual céu que ele caiu? Porque o céu físico nós já exploramos e não tem nenhum Satanás ali, pelo menos não tinha, né? Então é meio cômico isso daí, né? Porque se um ser caiu do céu, aonde que ele caiu na terra? Mas tudo bem, vamos começar lendo aqui do versículo 1, a gente vai entender esse versículo aqui. Primeiro vamos ver o contexto. Depois disso o Senhor designou outros 72, que são os discípulos, e os enviou de dois em dois à sua frente, a toda a cidade e o lugar onde ele próprio deveria ir. Então Jesus, ele envia 72 discípulos. Por coincidência, isso aqui me lembra, né, que ele, em pares de dois, né, em dois em dois. Em dois em dois. Isso aqui me lembra a Septuaginta, né, a versão dos 70. Que tem uma lenda, né, que não é verdade, é só uma lenda, que 72 judeus, a pedido do rei Ptolomeu, eles traduziram as escrituras hebraicas para o grego, em pares de dois. Mas isso aí é só uma lenda, tá? Mas é curioso a coincidência dos números. Mas enfim, ele mandou 72 discípulos, correto? Correto. Vamos continuar lendo. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Eis que eu vou envio como cordeiros entre lobos. Ó, ele está enviando eles como cordeiro entre lobos. O que são lobos, pessoal? São feras. Lobos são feras. Se os lobos são feras, nós podemos dizer que são inimigos. Que seria uma metáfora. Tá? Feras, inimigos. Essa partezinha aqui eu vou pular, porque aqui já tem Mateus, faz parte de um outro contexto. Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrares e não fordes recebidos, saí para a praça e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabendo, entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aí, pessoal, quando chega no versículo 17, esses 72 discípulos que foram enviados entre feras e inimigos, eles retornam. Aí eles, bem rápido, né? A Bíblia não fala quanto tempo demorou, nem por onde eles passaram, mas enfim. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. Ele lhes disse: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Aí ele retoma dizendo: eis que vos dei o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. O que acontece, pessoal? O contexto é o seguinte: ele envia 72 discípulos. A missão deles é bem sucedida, é um sucesso. A missão é um sucesso. Aí eles retornam e Jesus elogia eles. Ó, Jesus elogia. Faz uma advertência: não se alegre por isso, mas porque os seus nomes estão no céu. Aí o texto é interrompido estranhamente. Aí Jesus fala de Satanás. Ó, fala de Satanás. E depois Jesus continua o elogio. Ó, Jesus continua o elogio. Faz algum sentido para vocês, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui em português para vocês entenderem, um exemplo hipotético. Imagina que seu filho passou na faculdade. Ele passou no vestibular e vai entrar numa boa faculdade. Ele chega em casa todo feliz. O pai ou você pega lá uma cerveja: ô filhão, tô tão feliz de você, cara, você vai finalmente entrar pra faculdade e vai ser médico, que você sempre sonhou. Aí o papai viu um assassinato ali na rua de baixo. Mas que bom, filhão, agora vamos comemorar. Faz algum sentido para vocês? Eles volta, comemora que foi um sucesso. Jesus está ali elogiando eles: que bom, eu sabia que vocês iam conseguir, não sei o que. Eu vi Satanás cair do céu, tá? Mas que bom, não se alegre muito não, pessoal. É assim que os cristãos entendem essa passagem. É como se Jesus fosse uma pessoa maluca, que no meio do elogio, ele interrompe o elogio para falar que viu Satanás cair do céu. Complicado, né, pessoal? Bom, pessoal, a palavra Satanás em hebraico é Satã. Em grego também é Satana. Aqui Satã.
Como eu falei naquele vídeo que Satanás não existe, Satanás é um inimigo. Inimigo. É um adversário, um opositor. Vamos ver por quê? Vamos ver um exemplo aqui no próprio Novo Testamento? Vamos. Mateus 16. Mateus 16, vamos lá. Versículo 21. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Ele falou, vou ser flagelado, vou ser morto, tal, vou ter que passar por isso em Jerusalém. Aí Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Quem é que está repreendendo Jesus aqui, pessoal? Pedro. Então Jesus fala o que ele vai ter que passar e Pedro começa a repreender Jesus. Pedro não é nenhum ser espiritual, é o apóstolo Pedro, para quem Jesus deu as chaves do céu. Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, que ele passe pelo flagelo, pela tortura, pela morte. Isso jamais te acontecerá. Ele, Jesus, porém, voltando-se para Pedro, para quem que Jesus está se voltando aqui? Para Pedro, não é para nenhum ser espiritual. Voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse pedra de tropeço, pessoal, aqui é um trocadilho, tá? Aqui é Pedro querendo pôr empecilho na entrada que o Messias deveria trilhar, passa a ser pedra de tropeço. Sentido primitivo do grego escândalo, e torna-se, sem dúvida, inconscientemente, faltor do próprio Satanás. Na verdade não, pessoal, Pedro não virou instrumento de Satanás, porque se aqui fosse Satanás usando Pedro, Satanás não ia se compadecer de Cristo e repreendê-lo, porque ele ia passar por tortura e morte. Então era o próprio Pedro. E quando Jesus fala que ele seria pedra de tropeço, pedra, ele faz um trocadilho com o nome dele, Pedro, porque Pedro é pedra, tá? Então quando ele fala assim, Pedro, tu és Pedro e sob esta pedra edificarei minha igreja, ele está fazendo um trocadilho com a palavra Pedro, que é pedra, Petros. E quando ele chama aqui pedra de tropeço, é a mesma coisa, ele está falando que Pedro, não o diabo, está se tornando uma pedra de tropeço. Aí ele conclui dizendo, porque tu pensa mais nas coisas dos homens do que de Deus. Se fosse o diabo, Jesus falaria isso para o diabo? Ah, porque você pensa mais nas coisas dos homens que de Deus, diabo. Não. Então aqui não tem nenhum ser espiritual em cena. É Pedro que estava se opondo, opositor, àquilo que Jesus deveria passar, pela paixão, por piedade. Pedro não sabia que era necessário Jesus passar por aquilo. Então ele se opôs porque ele teve piedade de Jesus. Não, Senhor, isso não vai acontecer não. Jamais vai acontecer. Deus me livre. Então Pedro, naquele momento, ele se tornou um Satã. Porque ele estava se opondo aos planos de Deus. Aquilo que deveria acontecer, Jesus ser flagelado e morto. Então, quando Jesus fala, chama ele de Satanás e fala que ele é uma pedra de tropeço, ele está fazendo um trocadilho com o nome dele. O próprio Pedro virou um Satanás, porque ele se opôs àquilo que Jesus deveria passar. Por piedade, mas se opôs. Já aqui, pessoal, é a mesma coisa. Satanás é um inimigo, um opositor. Então, quando Jesus manda esses discípulos aqui, Jesus fala, eu estou mandando vocês com cordeiros, entre lobos, inimigos, opositores, pessoas que vão se opor à mensagem do Evangelho. Então Jesus adverte, toma cuidado que vocês vão estar no meio de lobos ali, que nem cordeiro. Ou seja, pessoas boas no meio de inimigos, opositores, que fossem se opor à pregação do Evangelho. Aí Jesus elogia que a missão foi um sucesso, ele fala, eu vi a Satanás cair do céu. Quem é o Satanás aqui? Os inimigos, os lobos. As pessoas que queriam se opor ao Evangelho e acabaram aceitando. Então quando ele fala, eu vi a Satanás cair do céu, como um relâmpago, quer dizer que rapidamente esses lobos aceitaram a mensagem dele. Cadê o ser espiritual aí, pessoal? Jesus não falou que ninguém subiu ao céu, a não ser ele? Como é que Satanás caiu do céu se ninguém subiu ao céu? Isso não existe. Então aqui quando Jesus fala que via Satanás cair do céu como relâmpago, era a oposição ao Evangelho, os inimigos do Evangelho queriam aceitar a palavra. Então por isso que no meio do elogio tem essa expressão da época. Senão seria ridículo, Jesus está elogiando eles e fala uma bobagem dessa. Parabéns, vocês foram ótimos, expulsaram demônios, fizeram muita coisa boa. Eu vi Satanás cair do céu, tá? Só para constar. Mas muito bem que vocês foram bem, pessoal. Não faz o menor sentido, gente. Até na língua portuguesa básica, interpretação de texto. Isso aqui é só uma expressão, Satanás cair do céu como um relâmpago. Quer dizer que o diabo, os inimigos
do evangelho, os opositores, e iriam perder, eles iriam acabar aceitando o evangelho rapidamente. Foi o que aconteceu nessa missão dos 72 discípulos. Que nem Pedro aqui. Aqui todo o texto ele está se dirigindo para Pedro, não é para um ser espiritual. A mesma coisa aqui. Então naquela época as pessoas entendiam que Satã não era um ser espiritual. Aí hoje, 2000 anos depois, o crente compra uma Bíblia, ele pega um versículo isolado, ignora todo esse contexto e fala, tá vendo? Eu provo que Satanás existe porque Jesus viu ele caindo do céu. Nessa época essa palavra não tinha esse sentido, pessoal. É que nem eu já falei no vídeo para vocês, a palavra gay. Ó, gay. Gay só tem sentido de homossexualidade recentemente. Menos de 100 anos. Se você voltasse no século a 100 anos nos Estados Unidos, você podia chegar para qualquer americano e falar, I am gay, eu sou gay. Porque eles iam falar, legal, você é um cara feliz, alegre, ninguém ia associar com homossexualidade. Porque essa palavra só ganhou essa conotação recentemente. A mesma coisa é Satanás. Na época dos evangelhos, não era um ser espiritual. Era só inimigo, opositor, como o próprio Pedro foi um Satanás naquele momento. E aqui o Satanás que Jesus está falando é os lobos, é os inimigos do evangelho. Não tem nada a ver com o ser espiritual. Tá bom, galerinha? Então tá aí, eu vou continuar fazendo outros vídeos, tá, também de outros temas, que eu tenho, já estou começando as playlists nesse canal. Então os vídeos estão bem aleatórios por enquanto, tá? Mas se quiserem mais algum versículo, eu analiso, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like por gentileza, que isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Compartilha nos grupos, ou entra naquelas listas lá de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, não é grupo, tá? Eu sempre tenho que avisar que sempre tem alguém querendo entrar no grupo que não existe. Comente também que seu comentário é importante e ajuda no engajamento, tá? Esse canalzinho novo já está começando bem, pessoal. Já está com mais de 1000 inscritos, já está subindo. Quem sabe a gente quebra aquele algoritmo do YouTube. Só depende do engajamento de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, acho que deu para entender. Paz a todos.